Olá, bem-vindo ao meu podcast Misteriosos e Criminosos. Estamos de volta pelo 4 episódios, estou muito feliz. Hoje vamos estar aqui com um caso pouco conhecido, mas muito parecido com outro muito conhecido, mas não menos importante. E por isso decidi trazer este caso, porque é parecido com o caso do Chris Watts. Quase toda a gente conhece o Chris Watts, acho eu. Se não, há muita informação. Há a série na Netflix, um documentário. Infelizmente, não foi uma boa história. Esta também não vai acabar muito bem. Se vocês são muito sensíveis, é melhor passar para o outro episódio depois, porque este episódio eu não conto muitas coisas que se passam, como morrem, como isto, como são assassinados, mas este envolve crianças, por isso se vocês virem que não conseguem, eu entendo. Este caso é conhecido como o original Chris Watts e também é um Chris. Vamos lá começar então. Esta história é sobre o Christopher Coleman e nasceu no dia 20 de março de 1977. Os pais dele são Ron e Connie, e ele tinha 2 irmãos e os pais eram muito religiosos e evangélicos. Trabalhavam na igreja como pastores ou pastores, tipo, eu acho que são mais ajudantes do pastor. Pronto, há uns sites dizem que são pastores, outros dizem que são ajudantes, mas trabalhavam na igreja, eram religiosos, continuam a ser, e o Chris era descrito como muito inteligente na escola e calmo, pronto, nada de mais. Uma criança super normal, sem traumas, sem problemas, acho eu que se saiba. Quando ele andava depois no secundário, não é? Lá na América, eles costumam ir lá aos militares, à escola e assim para chamar pessoas, e ele interessou-se muito para a Marinha, e então, aliás, eles ficaram muito interessados também nele, a Marinha, os militares estavam lá, e ele logo depois de terminar a escola inscreveu-se logo para entrar para a Marinha. E lá também teve muito sucesso, como era o costume dele, sempre se agarrou a tudo com toda a força que tinha. Acho que é uma maneira boa de descrever o Chris. E quando ainda andava na Marinha, ele conheceu uma também militar, mulher chamada Sherry Weiss, pronto, não sei bem, e também nasceu em 1977. Não há muita informação sobre quando ela nasceu, eu sei que ela nasceu também no mesmo ano que ele, e pronto, mas ela andava na Força Aérea. Em agosto de 1997, eles tinham os dois 20 anos, e visitaram os pais dele. Por aquilo que entendi, eles namoravam há pouquíssimo tempo, uns 3 meses, e ele até nem indicou assim que eles eram namorados aos pais, mas lá foram eles. Só que os pais começaram lá a espreitar por a janela e não gostaram muito do aspecto dela, porque ela estava com calções, coisa normal hoje em dia, e tinha uma tatuagem na perna. Pronto, coisas que hoje em dia é super normal, mas pronto. Religiosos, vale lembrar. E pronto, eles achavam que ela só se estava a aproveitar dele, eu não sei porque, que ela ia se aproveitar dele. Ela tinha uma carreira de sucesso, não penso que ela precisasse de um homem. Mas pronto, eles acharam isso, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, um herói mundial, não sei. Se ele fosse rico, não se percebia porque é que eles pensavam isso, mas não dá para entender. Mas, ok.
sempre acharam que ela não era suficiente boa para ele, sabe-se lá porque também. E ficaram muito decepcionados também por ela não ser religiosa. Ela era católica, mas não era religiosa. E muito menos evangélica, não é? Ela não era evangélica, então isso foi mais uma coisa pior para eles, para os pais. Mas depois eles foram para Chicago, foi como deu a entender. Foram, disseram tchau pai, tchau mãe, e lá foram eles e acabaram por se casar. Não sei se foi diretamente, se foi uns dias depois. É complicado, é a internet, ok? Não quero dizer informações falsas, mas é difícil às vezes. Às vezes eu fico encanhada numa informação, nestas pequenas informações que eu quero vos dar, e não encontro nada, não sei, não dizia em que dia que ela nasceu, que acho muito estranho. A Sherry, não é? Não dizia muitas coisas sobre ela, mas também estas pequenas coisinhas de se eles casaram logo, é contraditório em certos sites, ok? Não é porque eu não vos quero dar a informação, não é porque eu não pesquiso, eu pesquiso. Mas pronto, eles casaram-se. E quando os pais souberam do casamento, eles não ficaram contentes, como devem imaginar, para já foi um casamento só entre eles, não é? Sem dizer a ninguém. Ainda por cima ela estava grávida, então mais uma razão para os pais pensar que ele se casou porque ela o prendeu, ok? Mas pronto, estavam os dois nisto, acho eu. Eu acho que ela era nova, eu não entendo porque é que eles acham que ela o queria prender mais uma vez, mas também ela era militar, ela tinha uma carreira igual a dele praticamente, não dá muito para entender. Depois, no dia 30 de abril de 1998, eles tiveram o primeiro filho, Garrett Dominic Eugene Coleman. E em 2000 tiveram o segundo filho, Gavin Christopher Coleman. O filho mais velho era o Garrett, o mais novo, o Gavin. É um bocado confuso. São os nomes um bocado parecidos. Entretanto, a Sherry também converteu-se ao evangélico por causa de agradar mais os pais dele, não é? Mas não foi suficiente. Entretanto, o Chris começou a trabalhar para uma mulher muito famosa que falava sobre a Bíblia e era milionária, super conhecida em todo o mundo, principalmente na América. Ela dá palestras e shows a falar, entrevistas a falar sobre a Bíblia. É a Joyce Meyer. E ele trabalhava para a Joyce Meyer Minister, que é a companhia dela. Ele andava por todo o mundo com ela. Ela era amiga da família desde que ele era pequenino, e então ele viu-o crescer e deu logo essa oportunidade. Uma cunha, vamos lá dizer. Não é que ele não fosse bom, que ele era muito bom no que fazia, mas toda a gente sabe que com uma cunha mais fácil de entrar, não é? Pronto, nunca foi diferente, até hoje é assim, tens mais hipótese de entrar em algum lado se tiveres cunha, só estou a dizer, é a verdade. Entretanto, eles foram viver para St. Louis. Ele foi promovido e o salário dele era mais de $100,000 por ano. Só que este trabalho fazia ele viajar bastante também, apesar de tudo, e ele não estava muito em casa, e a Sherry é que cuidava dos filhos sozinha, mas ela ficava em casa com eles a tomar conta. O problema é que a Sherry também gostava muito de gastar dinheirinho. Sherry e o Chris começaram a ter chatices por causa disso, do dinheiro, dela queria gastar muito dinheiro. E depois também o Chris não mostrava muito carinho com a Sherry, e até com as crianças era um bocado frio.
Enquanto a Sherry vivia só para os filhos, não é? O Chris estava sempre em viagem e quando vinha também era aquele que impunha as regras e era mais o disciplinado dos pais. Só que a mamãe é sempre assim, mais leve, acho eu. Pronto, ele era o mais duro com os filhos e ele queria que os filhos fossem sempre os melhores na escola e nas atividades, nos desportos e assim, como ele tinha sido sempre, isso é que ele era mais duro com os filhos. Mas claro que a vida deles não era perfeita, não era assim tão boa como eles mostravam, não é? Apesar de tudo, a Sherry e ele não estava a resultar, eles tinham os seus problemas, não é? Mas a Sherry disse que não se queria divorciar e que queria lutar por ele. Assim, desta história, não é? Como aquela da semana passada, um bocadinho. Pronto, se não viram a da semana passada, deviam ver. É sobre uma portuguesa, Maria Corp, ok? Em novembro de 2008, o Chris começou a pensar em divorciar a Sherry, mas ia esperar até passarem os feriados, Thanksgiving, Natal e assim. A Sherry também falou a uma amiga que suspeitava o Chris ter uma amante. Afinal, depois, o Chris não se quis separar assim tanto como ele parecia querer, porque ele tinha medo de ser despedido. Ok? Tipo, vou ficar com ela só por causa que não quero ser despedido. Nesse novembro, também foi quando o casal começou a receber ameaças nos e-mails. O Chris começou a receber ameaças de um e-mail chamado destroychris@gmail.com, que quer dizer destroychris@gmail.com. As ameaças eram sobre o trabalho dele, diziam para ele pedir à patroa, a Joyce, para parar de falar sobre a Bíblia e Deus, ou o Chris ia pagar com a família, sei lá, assim, qualquer coisa. Dentro desse assunto. Pronto, o Chris aqui ia pagar por tudo. E a família dele. Nos e-mails também falavam que estavam fartos do dinheiro que a Joyce fazia, a insinuar que o dinheiro era de pessoas pobres. Eu acho que é sempre assim, os ricos são sempre ricos à custa dos pobres. Posso ser só eu a dizer isto, mas a maioria das coisas são assim, não é? Mas pronto. Isto foi só uma à parte, sim. Também recebiam cartas no correio, também haviam ameaças para certos eventos que a Joyce ia fazer. O Chris fez queixa à polícia, os e-mails e cartas pararam, porque eles também recebiam as cartas, não é? Eles eram vizinhos de um detetive chamado Justin Barlow, que trabalhava na polícia de Colômbia. Ele virou uma câmara da casa dele para a casa dos Coleman, não é? E não via nada. A última carta a ser enviada foi em abril e dizia: "Este é o meu último aviso e o teu maior pesadelo está quase a chegar." No dia 5 de maio de 2009, às 6h40 da manhã, o Chris estava no ginásio e ligou ao detetive vizinho Justin a dizer que não conseguia falar com a Sherry, que queria acordá-la para ela preparar as coisas e que ela não respondia, e pediu a ele se ele podia ir lá à casa verificar se estava tudo bem. Às 6h51, o detetive vê-se na câmara de vigilância. Às 6h51 ele a ir lá, o detetive vizinho, à casa do Chris, e ele bate à porta, ninguém responde, e ele entra e chama por ela e procura-a. Quando chega aos quartos, vê todos mortos, nas camas deles, o Gavin de 9 anos, o Garrett de 11 anos e Sherry
de 31 anos. Todos tinham sido estrangulados. A Sherry tinha lutado porque tinha os olhos negros, mas também tinha marcas no corpo dela. Indicou mesmo que ela lutou. Ela era militar, não é uma brincadeira, não é uma mulher sem força, acho eu, não é? Ela sabe o que está a fazer também. Na parede tinha mensagens pintadas com tinta a dizer: tu pagaste, eu estou sempre a ver, e outras coisas também. Entretanto, a polícia estava a caminho e o Chris chega lá e o detetive diz o que se passou, mas o Chris estava bem calmo, o que foi estranho, e ele não fez perguntas nem teve emoções. Nem perguntou o que aconteceu e como morreram, pronto. Ele foi levado para ser interrogado, como sempre, não é? E aí, supostamente, ele deu murros a uma maca que fez ele ter ferimentos. Fez ele ter umas marcas, uns ferimentos no braço por causa dele ter dado murros numa maca. Devia ser uma maca de aço, não sei, mas ele ficou com essas marcas. Porque estava todo chateado, não é? Quando o detetive, o Justin, foi ele que ficou encarregue da investigação, estava a interrogá-lo, suspeitou que algo não estava muito bem e que ele não estava a dizer tudo o que sabia. Mas ao mesmo tempo que estava a fazer isso, a interrogar o Chris, não é? Ao mesmo tempo que estava a interrogar o Chris, ele também estava a receber informações sobre o que estava a passar na casa, tudo que eles iam descobrindo que tinha na casa, das vítimas e assim. E aí ele soube que todas as vítimas tinham morrido antes das 3 da manhã. Vamos fazer contas? Pronto, não é preciso para não. O Chris tinha dito que saiu de casa às 5h45 da manhã. Que estavam todos vivos. Depois, mais tarde, ele já disse que achava que estavam todos vivos. Ele achava só, mas não tinha a certeza. Claro, com a investigação a não correr como planeado, ele começou a chorar e a dizer que estavam todos vivos, blá blá blá, blá blá blá, pronto, aquelas coisas típicas, não é? O mais importante é que as câmaras não mostraram ninguém a entrar dentro de casa, não é? Tinha câmaras do Justin viradas para a casa do Chris. E a única pessoa que saiu naquele dia foi o Chris, mas ninguém entrou. E também foram investigar os e-mails e viram que os e-mails tinham saído do computador do Chris. O e-mail foi criado por o computador do Chris. Choque. Estou chocada. Destrói o Chris. Era um e-mail muito original, não era? Óbvio que foi ele que criou o e-mail, não preciso dizer para não. E dito isto, a família nunca tinha sido ameaçada de nada. E a única ameaça era ele. Chris. Agora, falta saber o que é que aconteceu. Porquê é que ele fez tudo isto? Claro, a polícia foi investigar, não é? O que é que aconteceu? O Chris tinha uma amante. Mais um choque, não é? Não é parecido com o outro Chris, pois não? Se alguém conhece a outra história do outro Chris. Pronto, descobriram isto através do telemóvel e dos e-mails dele também, porque ele tinha fotos da amante, tinha vídeos da amante, com a amante, para a amante. Pronto. E a amante era a Tara Lynch, que era a melhor amiga da Sherry desde a secundária, desde a escola secundária. Quando ele viajava, ele levava a amante com ele. E a pobre Sherry ficava em casa a fazer o melhor que podia, a cuidar dos filhos, fazer mãe e pai, enquanto ele andava a passear com a amante no luxo.
Até tinha vídeos a confessar o amor por amante, a dizer, eu amo-te, pronto. E ele a tentar negar, na mesma. Continuou sempre a negar. E a traição já durava há meses. Mas apesar de tudo, a polícia não tinha provas concretas, porque isso, pelos vistos, não são provas concretas. Para nós parece, mas para eles não. Então tiveram que o deixar sair, mas eles continuaram a investigar sempre o computador dele. Viram que ele comprou um anel para a Tara, porque eles queriam casar e já sabiam o dia que queriam casar, e descobriram até uma lista de nomes de bebés que iam dar aos futuros filhos juntos. Então, com estas informações, a polícia pegou e foi investigar e falar com a Tara. E ela começou por contar tudo. Disse logo que eles... é parecida esta história, eu sei. A contar que eles estavam juntos e, tipo, da maneira que ela falava era mesmo assim, bem convencida, como se fosse assim uma grande coisa. Assim, muito segura de si mesma, nem sei explicar isto. Ela negou saber da ideia do Chris querer matar a família, mas não negou a relação. Depois, com a investigação a continuar, não é? Eles nunca deixaram de investigar, não é? Eles descobriram que o ADN do Chris estava debaixo das unhas da Sherry. Como eu disse, ela lutou e as marcas que ele disse que tinha no bracinho eram... que ele disse que eram da maca de aço. Era da Sherry, claro, não é? Ela tentou lutar pela vida dela e dos filhos, provavelmente. Não se sabe quem é que ele matou primeiro, se foi a ela ou se foi aos filhos. Eles também descobriram uma mensagem da Sherry a dizer que a relação dela com o Chris não estava muito boa, e que se alguma vez alguma coisa acontecesse com ela, para eles olharem e investigar o Chris. Ou especificamente diz, se algum dia alguma coisa me acontecer, foi o Chris. Foi o que ela disse. Com tudo isto, ele no dia 19 de maio de 2009, 14 dias depois do crime, o Chris foi preso, finalmente. A razão que ele fez isto não foi só para estar com a amante, foi porque ele também não queria ser despedido, porque ele achou que se, como eu disse, não é? Que se ele se divorciasse, que ele podia ser despedido, porque o trabalho dele é sobre a Bíblia e que a Joyce não ia admitir uma coisa dessas. A única coisa que eu não entendo no meio disto é, ok, não quero ser despedido se me divorciar. Então vou matar, porque aí vou manter o meu trabalho. Se matar não é tão mal como me divorciar. Não entendo estas pessoas, não entendo. E vamos lá entender uma coisa, ele não matou só a mulher, ele matou os filhos. 2 filhos inocentes, novos. Ou se fossem velhos, não interessa, eram mesmo inocentes no meio disto tudo. Só para ficar com a amante e não ser despedido. Só para começar uma vida nova. E o que eu não entendo nisto é como é que eles acham que vão se livrar disto. Ok? A investigação começa sempre por parceiro da pessoa. Seja inocentes ou não, é por lá que começa. Eu não entendo. A polícia descobre tudo, as traições que existem. Descobrem tudo. Por isso é que existe estas investigações. Por isso é que isto cada vez avança mais, a tecnologia, para descobrir estas coisas. Mas isto não foi em 2009. Cada vez está a evoluir mais. Graças a Deus. Bom, ele não aceitou e disse que não era culpado. Disse que era alguém diferente a mandar os e-mails para o PC dele e as cartas, que não foi ele que matou a mulher e os filhos. Mas claro que ninguém acreditou, não é? Obviamente. 2 anos depois do crime, o Chris foi considerado culpado e condenado a 3 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele tem de tentar recorrer a tribunal para ver se consegue tratar através do caso dele,
mas sem sucesso até hoje, e espero que continue assim, que ele nunca consiga recorrer. Os paizitos dele, né? Boas pessoas da igreja, acham que ele é inocente até hoje. E no início até negaram sempre a traição, até não havia como negar, não é? E aí o que o pai dele disse foi que a culpa era da Sherry. A culpa é da Sherry, de ele ter uma traição, provavelmente também, se calhar dele ter matado, não sei, mas para já ele fala só que ela é que tem culpa na traição, porque não fazia o que um homem espera de uma mulher, que se ela fosse a mulher que devia de ser, e quando as mulheres satisfazem os desejos dos homens, que elas não são traídas, é isso que ele quer indicar. Uma pessoa que trabalha na igreja, ok? Enfim. O que é certo e muito estranho é que a polícia também encontrou fotos nuas da Tara no computador do pai do Chris. Conclusão, ele andava a partilhar as fotos da Tara com o paizinho. Vamos lá partilhar tudo, pai. Uma coisa muito importante, que eu achei muito importante, é que se fosse alguém a enviar os e-mails, não é? Porquê que só a família do Chris é que recebeu os e-mails? Mais ninguém trabalhava para a Joyce receber estes e-mails. E também a patroa nunca parou o trabalho dela. Ela sempre continuou até hoje, eu acho que ela trabalha, não é? Nessas coisas. Por isso, se a ameaça fosse a sério, eu acho que essa pessoa aí não ia desistir assim e tinha continuado, sei lá, a ameaçar outros empregados ou até à própria Joyce, não é? Iam continuar a fazer isso, não iam só parar por ali. Não faz sentido. Só queria dizer isto. Mas a justiça está a acontecer, ele está preso e ele pouco provavelmente irá sair lá, mas isso não vai trazer as vítimas de volta, não é? 2 crianças inocentes morreram e uma mulher, muito nova também. Ok, agora aqui vamos lá às perguntas que eu tenho e às afirmações também. Um resumozinho, ok? A patroa dele admitiu que ele provavelmente iria ser despedido, mas ela diz que nem sempre é assim. Ela vê caso a caso a ver como é que é. Eu, por um lado, acredito que ela não fosse despedir porque o conhece desde pequeno, mas por outro lado, se fosse por causa de uma traição, se calhar sim. Eu não sei. Se calhar ela perdoa as pessoas. Tipo, não é perdoa. Se calhar ela aceita que os empregados dela se divorciem se for por outra pessoa trair, se calhar, não sei. Outra coisa. Ele não gostava do trabalho da patroa dele. Ele foi contra sempre o que ela fazia. Ele disse que não gostava que ela ganhasse dinheiro à custa dos outros. E ele disse que ela era uma farsa. Tudo que ela fazia era uma farsa. Por isso, eu acho que isto são provas que é ele. Os pais dele também pioram tudo até hoje, não é? Porque eles acham sempre que ele é um menino bonito, que não faz nada, que é o inocente no meio disto tudo. E tenho pena da Sherry, que fez tudo para agradar e não foi suficiente. Ainda depois de morta, ela é culpada de tudo. Outra pergunta é se o dinheiro vale mais do que a própria vida dos filhos. Já é muito triste ele matar a mulher, mas matar os filhos, isto custa-me tanto. Eu não tenho nem palavras.
Será que ele arrependeu-se de ter casado tão rápido com a Sherry? No início eles, se calhar, estavam muito apaixonados. Há sempre essas relações que as pessoas são iludidas do início. O que eu, se calhar, acho é que ele vê os pais não aceitar a Sherry, não é? Então, se calhar, isso também acabou por influenciar. Se calhar eles iam aceitar melhor a Tara, porque, pelos vistos, o pai aprovou, não é? Nas fotos e tudo. Não consigo entender. Uma coisa muito importante é que a vida destas crianças e desta mulher, mas vamos falar das crianças, foi tirada por a pessoa que os devia proteger mais. Eles sentiam-se ali na maior segurança do mundo. Se calhar sentiam-se mais protegidos de sempre quando o pai estava em casa, né? E foi essa pessoa que lhes tirou a vida. O Chris continua a negar tudo, que matou os 3. O Chris continua a dizer que foi alguém que foi lá e fez aquilo e que essa pessoa anda solta. Ele não assume o que aconteceu. Eu acredito que a Tara não sabia do crime, eu acredito nisso. Mas ela continua a apoiá-lo, infelizmente. Infelizmente este não será o primeiro nem o último caso. Isto é muito parecido com a história do Chris Watts, da família Watts, mas esta é a história mais antiga. Se calhar a família Watts foi mais conhecida porque ela também documentava tudo na internet, não é? Ou muita coisa na internet. Depois também a maneira que ele matou as meninas, o Chris Watts, foi muito brutal para mim. Aquilo costumo muito ver. Mas eles armam-se sempre em inocentes. Uma coisa certa, eles têm os dois isto em comum. Pronto, e também e o Chris Watts matou a mulher grávida, ainda pior ainda, porque eram 3, ele matou praticamente 4 pessoas, não é? Se vocês não conhecem a história do Chris Watts, se quiserem um dia posso fazer. Mas é uma história mesmo muito conhecida, não sei se consigo adicionar alguma informação a isso. Já há muitas pessoas a falar deste caso, que é mesmo dos mais conhecidos. Pronto. Mas, em todo caso, isto são histórias muito más e muito tristes. E cortam-me o coração mesmo. E fico muito feliz da justiça estar a evoluir e de prender estas pessoas e que cada vez diminui mais o crime. Na América é muito complicado aquilo, é todos os dias uma história assim, se calhar, não sei, mas é tudo por hoje. Muito obrigada por estarem aqui a ouvir-me. Esta história foi muito pesada. Esta história mostra-nos muito que nem tudo é o que parece. É mais uma história que mostra que uma ilusão pode levar muito longe, infelizmente. Tenho muita pena desta família que perdeu uma filha e os netos, não é? E pronto, até hoje de certeza tenho que lidar com isso. Isso não é uma coisa que desaparece. Mas espero que elas tenham força, as famílias, e que estas histórias também façam-nos acordar e perceber o mundo que estamos, que isto não para. Nós temos é que abrir os olhos e estar atentos aos sinais. Divorciar é sempre melhor do que fazer isto, mas a verdade é que isto continua a acontecer, isto não para. Por isso, temos que estar atentos. Por isso é que é muito importante para mim falar sobre estas histórias, mesmo que elas sejam pesadas, mesmo que dê cabo da nossa cabeça, eu acho que é importante saber. É tudo. Muito obrigada. Deixem um like, subscrevam ao canal se fizerem o favor e não for, pedi muito. Até à próxima. Fiquem bem. Obrigada.